terremotos, eles também têm uma relação, né, com o vulcanismo, né, porque os terremotos ele também tem a ver com as placas tectônicas, né? Assim como os vulcões também têm essa relação, os terremotos também, né? Os terremotos nada mais é do que o resultado dessa vibração, né? Desse movimento que tem da crosta terrestre, né? Que é o movimento das placas tectônicas. Quando elas entram, quando elas se movimentam, pessoal, elas acabam liberando energia para a superfície terrestre. Quando essa energia chega na superfície terrestre, acaba tremendo a Terra, né? Então, esses terremotos, como nós conhecemos tremores de terra, né? Nada mais é do que o movimento das placas tectônicas no interior da Terra. Quando essas placas se movimentam, quando elas se chocam, elas acabam liberando essa energia para a superfície terrestre em forma de tremores, certo? Então isso é muito comum, isso não é uma questão da atualidade, isso não é uma coisa de hoje. Desde o início da formação do planeta Terra que existe esse movimento das placas tectônicas, certo? Então regiões do mundo, né, elas são abaladas constantemente por terremotos, né? São coisas que não dá para prever. A ciência ainda não consegue prever esses abalos, né? Porque não tem como saber quando é que essas placas elas vão se chocar, quando é que elas vão se movimentar. Por conta disso, a ciência ainda não consegue prever quando um terremoto vai acontecer, certo? Então, grandes movimentos também podem gerar grandes destruição, né? Então, esses terremotos, pessoal, eles são geralmente, né, eles podem acontecer de baixa intensidade. Diariamente acontece pequenos terremotos, né? A Terra está se movendo constantemente. Porém, esse movimento ele é quase sempre muito pequeno, que quando chega à superfície a gente nem percebe, não é? Só que às vezes há uma movimentação maior, né? Que quando essa movimentação maior ela chega no interior da Terra, aí sim é um terremoto de grandes proporções, né? Então essa movimentação ela pode causar um grande desastre, né? Como por exemplo os tremores de terra, que quando são na terra, né, acabam destruindo as casas, derrubando os prédios, as pessoas morrendo, né? E também pode acontecer os terremotos na água, né? Quando debaixo da crosta terrestre, em que acima dela está um oceano, por exemplo. Aí isso pode causar o quê? Isso pode causar uma enorme massa de água do oceano, de vibração do oceano, que acaba vindo em direção à Terra, né? À superfície terrestre, que isso é o que nós chamamos de tsunami, né? Vocês já devem ter ouvido falar de tsunami. Um tsunami, o que é? Tsunami também é a mesma coisa que maremoto, não é? Ou seja, uma grande onda que vem e invade cidades. Quando é que isso pode acontecer? Isso acontece quando há essa movimentação das placas tectônicas, quando há esses tremores de terra abaixo da superfície do mar. Quando acontece abaixo da superfície do continente, acaba a destruição ficando somente no continente ali mesmo, né? Mas quando acontece numa região em que a superfície não é o continente, mas sim o mar, acaba movimentando o mar, que esse mar, quando entra em movimentação, ele acaba vindo, gerando ondas, né, em tamanhos diferentes, né, ondas de 20, 30 metros, né, em direção à costa terrestre, em direção aos continentes, e quando chega aqui ao nosso continente, essa onda chega devastando tudo, né? Então isso é o que forma os tsunamis, os maremotos, né? É quando esse terremoto ele acaba sendo abaixo da superfície do mar, por conta disso libera uma grande energia nessa massa de água, né, do oceano, provocando uma onda gigantesca em direção à superfície, em direção ao continente, certo? Então essas ondas elas podem, por exemplo, ultrapassar 800
quilômetro por hora, ou seja, elas vêm numa rapidez enorme e invadem o continente de forma muito intensa, certo, pessoal? Então isso é um desastre muito grande. E isso já aconteceu várias vezes, e é muito comum quando há geralmente terremotos, né, abaixo do mar, ter determinado país liberar a possibilidade de tsunami, porém isso não chega a acontecer porque essa onda vem no decorrer, se aproximando do continente, ela acaba perdendo força e por conta disso não chega a ser tão devastador. Mas dependendo dessa quantidade dessa quantidade de terremoto, essa quantidade de graus, por exemplo, que o terremoto foi na superfície que está ali no mar, essa onda pode chegar no continente de forma devastadora, certo? E como é que a gente pode medir, não é? Hoje em dia, nesse mundo tecnológico em que nós vivemos, nós já conseguimos medir, não é? Um terremoto, que é através do sismógrafo. O sismógrafo, né, é um aparelho que ele consegue saber, né, em quanto foi aquele terremoto, né, em quantos graus. Geralmente a gente utiliza mais a escala Richter, né? Ou seja, esse sismógrafo ele vai medir de 0 a 9 quanto foi a intensidade desse terremoto. Quanto mais próximo de 0, menor um terremoto. Quanto mais próximo de 9, maior um terremoto. Por exemplo, lá no Haiti, em 2010, aconteceu um terremoto de 7 pontos na escala Richter, né? Ou seja, foi um terremoto que chegou muito próximo de 9, né? Então foi um terremoto desastroso, né? Morreu em torno de 250 mil pessoas. Foi um desastre muito grande, né? Que até hoje o Haiti, que já era um país muito pobre, né? Aqui da América, até hoje ainda sofre com isso, né? Então temos aí esse exemplo. Ao mesmo tempo nós temos outros exemplos de terremoto ainda maior, né? Que já aconteceram de 8,8, por exemplo, de 8. Então, isso vai depender. O Brasil, por exemplo, o Brasil já sofreu com vários terremotos, né? Porém, nós temos a sorte, como eu já falei, né? Por conta que nós não estamos numa divisão de placas, né? E por conta disso não há essa movimentação com intensidade. O Brasil, ele não acaba também tendo terremotos. Por quê? Não acaba tendo em grandes níveis na escala Richter, né? Não se aproxima de 7, 8, 9. Não há essa possibilidade, né? Por quê? Porque nós não estamos numa divisão de placas, né? Nós estamos sob uma placa. Então não há essa liberação de energia no interior da Terra. Por conta disso, o Brasil não tem essa possibilidade de ter um grande terremoto. Mas claro que nós já tivemos terremotos, na nossa região já teve, mas são terremotos de 1, 2, no máximo 3 graus na escala Richter, né? Ou seja, são terremotos muito pequenos, né? Que podem causar danos? Podem, claro, os danos de um terremoto vai depender muito, pessoal, da estrutura daquele ambiente, né? Da cidade, né? Por exemplo, hoje em dia tem cidades que já com o uso da tecnologia, já conseguem passar por terremotos gigantescos e passar por danos muito pequenos, devido ao uso da tecnologia na construção de casa, né? Saber evacuar no momento correto, se proteger debaixo de locais seguros, certo? Então, hoje já tem um certo trabalho para saber lidar com os terremotos. É possível prever? Não. Hoje em dia, ainda hoje, a gente, como eu já falei, a gente não consegue prever quando um terremoto vai acontecer, mas a gente consegue, de certa forma, se proteger depois que um terremoto acontece. Depois que um terremoto acontece, dependendo se ele for próximo do mar, ele pode acontecer, ele pode trazer um tsunami para a Terra. Então, hoje em dia, de acordo com a intensidade
que consegue medir, a gente consegue compreender, estudar esse terremoto e saber se ele causou muito dano, se ele tem risco de trazer um tsunami para a Terra, certo? Então, pessoal, no todo, nessa videoaula de hoje, nós estudamos dois fatores que se relacionam, né? O vulcanismo e os terremotos, que ambos são formados, que estão aí, que sofrem influência das placas tectônicas, né? Com essa abertura, com esse deslocamento das placas tectônicas, o material que existe debaixo dela, né, lá no manto, esse material líquido, né, que nós chamamos de magma, né, que é a lava quente, né, ela acaba entrando, saindo, né, e subindo à superfície terrestre, de acordo com que ela encontra o buraquinho lá, né, e isso é o vulcão, né? Então, quando isso acontece a erupção do vulcão. E isso é o vulcão. E o terremoto é essa vibração que acontece com as placas tectônicas. Elas acabam se movimentando, né? Nesse movimento, elas acabam liberando energia. Quando isso acontece na Terra, há um desastre muito grande. Quando acontece no mar, também, dependendo se for uma região muito próxima do continente, também pode atingir o continente, mas quando um terremoto é debaixo da superfície do mar, o principal impacto dele é que ele pode liberar uma grande quantidade de energia que acaba movimentando uma grande onda, formando uma grande onda que forma os tsunamis em direção à superfície terrestres, em direção aos continentes. Então, pessoal, espero que vocês tenham realmente compreendido